Boa noite a todos e todas. É uma satisfação e uma honra nós estarmos fazendo o 10º encontro de negócios da Associação Comercial e Empresarial da Serra Sede. Eu quero, antes de compor a mesa, falar um pouquinho da dinâmica de como vai ser os nossos trabalhos aqui hoje. Então, em primeiro lugar, a gente vai compor a mesa com os convidados e cada um deles vai ter 3 minutos para poder defender o assunto pertinente. Depois entra a apresentação da Escola de Música Toque da Vida, que vai fazer a sua apresentação para tornar o nosso evento mais leve, né? E mais artístico, isso é importante. Depois vai entrar os patrocinadores, e na hora que for passar eu vou anunciar os patrocinadores deste evento, que vai ser rodado os que tem alguns que tem, outros não, mas os que tem, nós vamos passar um vídeo institucional deles. E depois é a palestra propriamente dita. Após a palestra, nós vamos ter o Coffee Break, patrocinado pela Paola Cakes e pelo Falqueto Supermercados. Então, isso é fundamental. E durante os intervalos, a gente vai falando mais algumas coisas e falando da presença dos sócios e dos que estão abrilhantando a nossa atividade hoje. Então, para compor a mesa, dando início aos trabalhos, primeiramente também, antes de tudo, invocar o nome de Deus, né? Deus presente entre nós, isso é fundamental, né? Para que tudo corra bem, para que as coisas tenham isso aí. Então, eu gostaria de chamar João Falqueto, da ACAPS. João. Queria chamar a Elaíse, da Escola Clóvis Borges Miguel. Eu queria chamar o representante da Multivix, que se encontra conosco. O nome dele... Pato Palho, esqueci o nome dele. Leandro Lima, desculpa, Leandro. Eu queria convidar o vereador Sérgio Peixoto para fazer parte da mesa. E eu queria convidar o Wilson Nascimento, do Instituto Formar. Então, pessoal... Então, nós vamos dar início... A Escola Toque de Vida pode se apresentar, ok?
depois dessa brilhante apresentação da Escola Toque de Vida, eu gostaria de, aqui na mesa, falar um pouquinho por que a gente compôs a mesa desta maneira. Em primeiro lugar, antes, porém, eu queria registrar a presença do vereador Rudinei e do nosso palestrante, né, que não está na mesa, mas como ele vai ter umas 3 horas para falar depois, então não é necessário. Então, é isso aí. Então, voltando aqui, a gente fez essa composição porque tem, acho que, dois assuntos que eu considero muito relevantes, viu, João, para a nossa associação, que é unir o setor de estágio, a faculdade Multivix e a escola técnica Clóvis Borges Miguel. Então, a gente tentou fazer essa união, porque para nós, isso é fundamental, porque isso proporciona, depois eles vão falar, vai proporcionar uma integração muito positiva para a Serra Sede, para a associação como um todo. E o João, ele vem trazendo algumas questões relevantes econômicas e do comércio, e sempre traz um assunto que é muito importante para nós que somos empreendedores e também aqueles que estão começando, para os alunos, etc. E para o vereador Sérgio Peixoto, que nos honra com a presença, eu gostaria que ele falasse sobre 3 assuntos que para nós são fundamentais aqui na Serra Sede, que é o estacionamento rotativo, a iluminação de Natal e a inauguração do prédio administrativo. Esse prédio administrativo, viu, Sérgio? Isso aí é fundamental para a Serra Sede, para o centro da Serra, enfim. Então é isso. Mas, antes de passar a palavra para eles, eu gostaria, para aqueles que estão ouvindo agora, de falar um pouquinho da história da associação. Vou ser muito breve. A Associação Comercial e Empresarial de Serra Sede, ela começou no dia 6 de agosto de 2018. Então, a associação tem 3 anos de atividade. E quiseram os sócios me colocar no primeiro mandato, no segundo, e fui para o terceiro, aceitei o desafio. E eu costumo dizer, viu, Rudinei, que é como se fosse uma competição de salto com vara. À medida que você vai saltando um obstáculo, o sarrafo cada vez vai ficando mais alto e você tem que fazer um esforço maior para saltar. Então, é um desafio. E, na associação, esse é o 10º encontro que tem por objetivo, viu, Sérgio, de trazer assuntos que ajudam a elevar o alunado e também os empreendedores do ponto de vista não só empresarial, mas também intelectual, na medida em que traz temas de psicologia, de história e de tantos assuntos que são correlatos. E, por outro lado, é fundamental a gente manter esta atividade, porque nos permite fazer o outro lado que é da associação, viu, Sérgio? Que é essa interação juntamente com o poder público para poder cobrar as demandas que uma capacidade instalada comercial que tem aqui precisa o tempo todo de um olhar atento do poder público para não deixar a continuação do esvaziamento. A capacidade instalada do comércio já é uma capacidade interessante, boa, está crescendo, mas é importante que cada vez mais nós tenhamos o poder público presente, que também não é favor nenhum. Tem a Lei 4.237 que diz que os poderes públicos municipais
tem que estarem na sede do município. E aí, quando você olha, até para chegar de ônibus aqui no centro da Serra, nós temos dificuldade, porque o fluxo é direcionado para outras partes da cidade, em vez de ser para o centro da cidade. Então, essa é uma crítica que eu faço, e é uma luta que nós precisamos ter mais gente para ajudar nesse trabalho. Então, com isso aí, eu passo a palavra para o vereador Sérgio Peixoto. Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimentar o presidente da Associação Comercial da Serra, Edson Quintino, demais membros da mesa, jovens estudantes que aqui marcam sua presença, o colega vereador Rudinei, muito nos honra com a sua presença. Para mim, é um prazer estar aqui nesse momento. Colhido como líder do prefeito nessa Casa de Lei. Antes de adentrar esta sala, eu entrei em contato com a sua excelência, senhor prefeito, e devo dizer que a pintura do estacionamento rotativo deve se iniciar já nesse mês de outubro, no centro da Serra. E até o mês de novembro, segunda quinzena de novembro, estará em funcionamento o estacionamento rotativo do centro da Serra. Quanto à obra lá do centro administrativo, o prefeito me informou que o secretário de obra garantiu que até segunda quinzena de dezembro provavelmente estará inaugurando a obra, e me disse que eu podia garantir que irão funcionar duas secretarias ali naquele prédio. Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde virá para ocupar aquele prédio. Quanto à iluminação, ele me garantiu que vai ter uma iluminação moderna, que já está em licitação, que eu adiantasse aqui e garantisse ao presidente da associação que ele se coloca à disposição para qualquer solicitação da associação em benefício da Serra Sede. E quero informar que estive recentemente em Brasília, acompanhado do vereador Raposão e Galeão. Estivemos com o coordenador da bancada federal, o deputado da Vitória, que nos garantiu que a rodovia do contorno do Mestre-Alvo, se Deus quiser, até dezembro de 2022 estará inaugurado. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o João Falqueto. Quanto tempo tem? 3 minutos, João. Caramba. Vamos lá. Boa noite a todos. Vou quebrar o protocolo aqui. Cumprimentar na pessoa da Elaíse, diretora do colégio. Cumprimento toda a mesa. Na pessoa do Natal, grande baluarte aí na fundação, né, da nossa associação. Cumprimento todo o auditório. O Edson me deu 3 minutos, eu só tenho 2 páginas para falar, mas eu acho que dá para falar até amanhã cedo, mas vou procurar ser rapidinho. Convenção coletiva, setor do comércio tem poucos comerciantes aqui, né, mais alunos, mas a convenção coletiva já está em tratativa, o sindicato com a federação e o sindicato patronal e o sindicato laboral. Até o final do mês deve sair o acordo coletivo. Espero que seja acordo e que não vá para dissídio. A princípio, devemos caminhar para o acordo. O que está pegando sempre são as cláusulas econômicas. As demais já estão bem adiantadas. Em relação ao mercado em retração a nível Brasil, a nível mundial, de alguns itens, principalmente commodities, retração maior, né, em proteína animal e, por incrível que pareça, aço, ferro,
Você vê os preços dos carros aí, que é como tem subido, e material de construção de uma forma geral, sem expectativa de redução. E o que vai sair da curva do bolso do consumidor nesse final de ano é o preço do café. Né? Todos aí devem ter acompanhado, o preço do café, ele subiu já nos últimos 30 dias, ele subiu 16% e vem subindo de... Café Conilon em 60 dias saiu de R$500 para R$883 a saca. Acho que todo mundo recebeu no Zap aí o preço tem rodado muito no Zap aí mesmo, que ficou fora ontem, né? O preço do combustível, em especial o gás, na Europa, em torno de 300% de aumento. Então o Brasil é um grande produtor de gás e a gente tem visto o preço do gás aqui subindo, a tendência, infelizmente, não é das melhores para combustíveis também. Rapidinho, ticket refeição. Aí os dois vereadores aqui. Primeiro, né, assim, agradecer assim, que o Sérgio sentou aqui do meu lado. Falei, não, Sérgio, hierarquicamente você tem que sentar nessa cadeira, não nessa. Ele falou, não, essa aqui pode não aguentar você. Então, obrigado que eu podia cair aqui. Valeu, Sérgio. Deixou eu sentar na cadeira mais resistente. Obrigado. Esse ticket, alimentação e refeição, os alunos e quem não recebe ele, por exemplo, o Salvador aqui presente, Coluna, o nosso amigo Jacinto, pode achar que não tem peso nenhum no negócio deles. A Elaíse, que recebe como servidora pública, ela fica feliz. Porém, existe uma prática no mercado que é a prática do deságio. Aracruz e Linhares fizeram um deságio. O que é deságio? A prefeitura entrega 350, é hoje o ticket do servidor? 350, mas ao invés de pagar 350, ela paga menos que isso. A Prefeitura da Serra tem um deságio de 3,4% com a ticket. Era Lecard, foi para ticket. Em Linhares e Aracruz, foi ganho mês passado com 15% de deságio, ou seja, a cada 100 mil que a prefeitura coloca na conta do cliente, a prefeitura só paga 84 mil e alguma coisa. A diferença ela vai no mercado. Vereadores e população e jovens, sabe o que isso representa? Aumento de preço ao consumidor, e todos nós somos consumidores. O político é o consumidor no momento que ele está fazendo compra. No momento que ele está fazendo a lei, ele é o político. Mas todos nós somos eleitores, consumidores, empresários, servidor público. No final, todos nós somos consumidores. E isso eleva o preço dos produtos na ponta. O mercado, como falei, está uma leve retração em valores, em virtude da redução do Bolsa Família, e em queda em quantitativo, né, em peso, em alimento, né, no caso de alimentos. Voltando aos patamares do início da pandemia. Então, quer dizer, o que se ganhou, houve um aumento. Arroz foi a 23, hoje ele é a 17, vende menos que a 23. Então, houve uma corrida e agora uma estabilidade dentro da realidade de mercado. Final de ano a expectativa é boa, a depender do que vai acontecer no mundo, né? Porque estão vendo aí a questão, nós falamos essa questão do gás, mas acho que todo mundo recebeu por Zap o que está acontecendo na Bélgica, principalmente na Inglaterra, que saiu lá que as prateleiras estão vazias porque ficaram muito em casa, não produziram e agora estão desesperados que falta alimento. Então tem que haver um equilíbrio aí. Eu não estou defendendo bandeira de A ou de B, mas todo mundo sabe que tem que haver um equilíbrio. E o Brasil é grande produtor de alimento. Com isso, não percamos a esperança que vai cair preço de alimento nesse final de ano, no início do ano que vem. Nós temos um período de estiagem muito grande e a produção nacional 2022 já está comprometida de venda, porque o mercado mundial é comprador. Se o mercado mundial é comprador, por que tem
por que tem crise. Que crise é essa? Roberto Adai, que mora lá na roça, boa parte da gente conhece aqui, ele fala: meu irmão, me explica o que é crise, que eu moro perto da Vale daqui, e antes passava o trem 3 vezes por dia, agora é dia e noite e dia, e não para. Né? Então, assim, são coisas que muita coisa está se modernizando, informatizando, automatizando, e aí gera uma certa retração na geração de empregos. Temos que ter muito cuidado. O tema hoje que a ser abordado é importantíssimo. Eu estou vendo um monte de jovens aí, e a gente fica muito preocupado, sabe, Ed, sabe, Laís, porque nós temos lá a questão do primeiro emprego. Os supermercados no estado do Espírito Santo representam 67% dos nossos funcionários, não do supermercado Falqueto, dos nossos funcionários, é o primeiro emprego, é o supermercado, é o comércio. Então, assim, a gente quer o pessoal mais bem preparado e está disposto a ajudar nessa construção de uma sociedade melhor. Agora, é triste porque o menor aprendiz hoje, está aqui o instituto aqui, ele não pode estar na minha loja trabalhando. Eu estou com um contrato suspenso, porque o juiz diz que o menor aprendiz, o menor de 18 anos, ele não pode exercer a atividade laboral nesse período de pandemia. Aí vem a lei federal, um decreto federal dizendo que, e o apelo para que os netos, os filhos, comprem para os pais, para evitar que os pais fossem às ruas. Mas os filhos não podem trabalhar, um meio contrassenso aí, é meio difícil de entender. E também diz, né, na lei que a gestante não pode trabalhar mesmo imunizada. Então, isso preocupa muito. E quem está podendo informatizar, vai informatizar. Infelizmente, é a realidade. Porque se você não pode contar com o menor aprendiz, não pode, acima de 60 anos, não pode trabalhar também. E a mulher, se ela engravidar, ela fica afastada desde o início. Então, nós temos que construir isso não é municipal, não é estadual, é nacional, um entendimento melhor. Nós conversamos no dia 20 de setembro com o ministro Onyx Lorenzoni, em São Paulo, na feira da Abras, e ele nos programou uma audiência para o dia 14 de outubro. Acredito eu que vai ser cumprida. Por final, é dizer o seguinte, que temos uma série de leis, e uma delas envolve o comércio, mas eu conversei na segunda-feira com a deputada federal Soraya Manato, para literalmente ela segurar esse processo lá, que diz, o meu tempo já estourou, mas que diz que nós temos que ter 1 hora em qualquer um dos estabelecimentos comerciais destinados às pessoas com necessidades especiais. Eu acho que isso hoje não faz mais sentido. Esse projeto de lei é o PL, está aqui, 4192, só que é de 2020. Talvez lá em 2020 fizesse, né, jus, mas agora não. Então, isso também está sendo trabalhado para que fique só como PL e seja retirado. Ao final, é importante que os jovens entendam a importância, né, desse momento que vocês estão sendo propiciados aqui hoje. Falar sobre empreendedorismo. Muitas vezes o empreendedor, né, é visto aí como um malvado, o mal da corte. Ou a vaquinha leiteira, como dizia Churchill, né? A vaquinha leiteira que todo mundo vai lá e tira um pouquinho dela. Mas, na verdade, o empreendedor é aquele que acorda cedo, aquele que arrisca, aquele que gera emprego e faz a cidade andar. É isso aí. Obrigado a todos. Parabéns, João, pelas palavras. Obrigado pelas palavras. Antes de passar a palavra para a Escola Multivix, eu queria agradecer o apoio da Câmara Municipal da Serra, dos patrocinadores Paola Cakes, que patrocinou o lanche aqui para nós, a funerária Caminho dos Céus, a CDL, o Coluna Material de Construção, a Escola Íntegra
e o supermercado Falqueto. Ao final das falas, nós vamos passar o vídeo institucional daqueles que têm, nem todos têm. Então, agora, com isso, eu passo a palavra para a representante da escola, da Faculdade Multivix, professor Leandro. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar os membros da mesa, agradecer ao Edson. Dizer que foi muito bonita a apresentação aqui das crianças, dos adolescentes. Acho que é o professor que está ali, que acompanha eles, parabéns. Eu sou o professor Leandro Siqueira Lima, diretor da Multivix Serra. A gente sempre chama as Multivix por um nome da cidade, porque o grupo Multivix hoje é o maior do estado do Espírito Santo, né? Somos 8 faculdades, né, espalhadas de norte a sul, somos quase 300 polos espalhados pelo Brasil inteiro, 35 mil alunos, mais de 100 cursos superiores. Aqui na Multivix Serra, nós oferecemos 17 cursos, né? Uma formação de qualidade. A gente fica ali em Colina de Laranjeiras e fica muito agradecido de participar, até para falar um pouquinho, né, do que a gente tem, das possibilidades que a gente oferece para a sociedade da Serra, porque é um entendimento da nossa instituição. Eu acho que o tema hoje, né, que traz o conceito da ética, então eu acho que ela tem tudo a ver com aquilo que a Multivix pensa enquanto instituição de ensino superior, porque ela precisa devolver à sociedade, né, onde ela está inserida. E aí eu falo um pouquinho do que a gente oferece hoje para a comunidade de Serra. Nós lá temos alguns cursos da área de saúde. Eu vou salientar essa parte, porque são 3 ou 4 minutos, né, Edson, que a gente tem. Mas hoje nós temos algumas clínicas funcionando, né, elas servem como estágios supervisionados dos nossos alunos, mas para o aprendizado do aluno, a gente oferece atendimentos gratuitos para a comunidade. Hoje, então, a gente faz atendimentos, temos centenas de atendimentos todos os meses na área de psicologia, na área de fisioterapia, uma clínica escola novinha, com cerca de 30 a 40 atendimentos todas as semanas, são gratuitos. Então, eu deixo aqui um convite. Eu acho que a gente vai alinhar melhor, né, Edson, para que você possa divulgar, né, os nossos horários, o que a gente tem lá na Multivix hoje para vocês poderem falar, né, com a comunidade de Serra Sede. São atendimentos na área de fisioterapia, na área de nutrição, na área de farmácia, e que são todos gratuitos. Então, eu deixo aqui assim, essa palavra que somos uma instituição privada, somos uma instituição que oferece muitos empregos, somos uma instituição que trabalha forte aqui no município da Serra, mas entendemos a necessidade, né, de devolver à sociedade, né, da Serra aquilo que a gente entende que é fundamental para o crescimento das pessoas, para a formação das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. É uma honra ter a Multivix como sócia da nossa instituição. Eu vou passar a palavra para a formação do ensino técnico. Nós falamos da faculdade, agora vamos falar do ensino técnico e, por fim, nós vamos falar como é que entra a questão do estágio, depois que se falou da faculdade e do ensino técnico. Então, com a palavra, a diretora da Escola Clóvis Borges Miguel, professora Elaíse Soneghetti. 3 a 4 minutos, professora. Quando ele fala professor, ele já, né, puxa a orelha para não falar muito. Se ele soubesse que era professora e pedagoga, ele ia puxar as duas orelhas. Não, mas nós não vamos estender a fala, não. A nossa fala é curta, porque a gente entende que essa fala não é só para hoje. É para hoje, amanhã, depois, 2022, 2023. Então, a gente estende a fala aí por mais tempo, mais dias e consolida mais esse papo, né? Então, a Escola Clóvis Borges Miguel, ela, a partir de 2019, e aí fez aniversário junto com a pandemia, ela voltou a ter curso técnico, né?
O curso técnico já havia sido extinto aí há um bom tempo, então a gente voltou a oferecer curso técnico vinculado à educação em tempo integral, que funciona de meio-dia e 20 às 19h20. Atualmente, nós ofertamos os cursos de administração e marketing. Embora o estágio não seja obrigatório, tanto para os estudantes do curso técnico e do curso de ensino médio, do regular, né, que também é ofertado na escola de 7 a meio-dia e 20, o estágio ele é muito presente na escola. E até se tornar, por muitas vezes, uma situação problemática para a gente, porque muitas vezes o aluno ele deixa de ter como prioridade o estudo e passa a ter o estágio. Então, a gente adota como uma postura abraçar o estágio, mesmo que ele não seja obrigatório, para que a gente conduza melhor esse aluno nesse período estudantil dele no ensino médio e que ele não desapegue, né? Então, uma das falas nossas aqui no sentido de pensar e buscar possibilidades de parceria, não só para o estágio, não só para vincular o aluno num processo mais sistematizado junto à ACES, mas também depois em projetos pontuais. Por isso, essa conversa vai se estender para outras possibilidades de outros tempos, né? Mas a gente traz a situação do estágio, porque os nossos estudantes, eles são de uma classe social que eles necessitam dessa assistência financeira, né? Às vezes, inclusive, para completar a renda familiar e muitas vezes para assumir essa renda familiar, né? E a gente percebe aí que possibilidades de uma reciprocidade aí do comércio local com a comunidade escolar, percebendo melhor a potencialidade do comércio local e também dos recursos humanos presentes, né? Então, essa reciprocidade de parceria, ela pode propiciar essa percepção tanto do nosso alunado para o comércio local, tanto do comércio local para esse recurso humano presente, a possibilidade de aumentar essa renda da comunidade local e isso também voltar ao comércio, né? E aí a gente salienta os nossos estudantes, né, como uma possibilidade de recurso humano, de bons recursos humanos, porque eles se caracterizam, né, com uma vivência de proatividade, de protagonismo. A gente prima na escola por desenvolver atividades que potencializem essas habilidades de trabalhar em equipe, sempre exercitando esse senso de liderança. Então, sempre com uma postura voltada aí ao exercício de uma cidadania responsável. Então, a gente quer ofertar para a sociedade bons cidadãos e a gente pensa que esse exercício da comunidade local, cuidando da comunidade local, vai potencializar. E então a gente trabalhar nessa perspectiva de cuidar melhor do estágio, que o estágio não se configure como uma via de problemática para a escola, é um dos viés da gente buscar. Na verdade, não é nem buscar, porque com o comércio local a gente já tem uma parceria muito boa, né? A gente continuamente recebe visita de comerciantes pedindo indicação, porque os nossos alunos são bem referenciados, né? Então, a gente sempre tem solicitações e a gente quer abraçar melhor isso, né? E a gente entende que essa pode ser uma via de um bom trabalho para ambos os lados, tanto para o comércio local quanto da escola. Esse viés de parceria intersetorial aí é fundamental, a gente pensa que a gente vai colher benefício para os dois lados, né? E acho que é essa máxima, comunidade local cuidando da comunidade local. Parabéns, professora e diretora, né? Que aquela hora eu não falei só professora, mas diretora Elaís Soneghetti. Antes de passar a palavra ao Wilson Nascimento, eu queria registrar a presença aqui de um dos empreendedores que estão aqui. Panda Personalizados, Alex Cunha Eventos, Demais Concreto,
Pintboard, Mecânica Barreto, Salvador, Material de Construção, Trilhar Comunicação, Escola de Música Toque da Vida, Faculdade Multivix, Juara Produções, Coluna, Material de Construção, Unimóveis, Escola Íntegra, Funerária, mudou o nome, né? Caminho dos Céus, aquela hora acho que eu falei errado. Caminho dos Céus, Supermercado Falqueto, Laços e Artes, e Paola Cakes Confeitaria. E agora, então, eu passo a palavra para o Wilson Nascimento. Boa noite, senhores da mesa, presidente. Boa noite, senhores e senhores. Muito bom estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. O Instituto Formar, esse mês, já está completando 10 anos de mercado. 10 anos como agente de integração, aproximando o mundo do trabalho com o mundo da educação. É uma força que a gente tem tentado, né, educar tanto o empresário como alunos, né, a como realmente se proceder no mercado de trabalho. Né, há pouco tempo, né, eu falei com alguns empresários que às vezes a gente tem a preocupação de que forma que eu devo contratar um estudante dentro da empresa. Então, a nossa habilidade é justamente educar o empresário a contratar o seu estagiário de maneira bem segura, bem prática. Nós temos parceria praticamente com todas as escolas universitárias, todas as escolas de ensino médio, para gerar, né, toda essa integração, né, do mundo do trabalho com o mundo da educação. E temos, buscando equilíbrio aí, como o Falqueto falou ali, a respeito de equilíbrio, né, temos uma força jovem muito grande que está aprendendo, a tecnologia se avançando cada vez mais. Então, por que não usar esse jovem para produzir e alcançar um resultado de 100%? Então, os aprendizes estão começando a voltar presencial, né? Temos aprendizes de 18 anos, tá? Que é o pessoal da área de telemarketing, e é um novo curso que nós estamos abrindo agora, que é o curso de logística, que é 18 anos. Então, ele pode já atuar na empresa praticamente para não ter mais esse problema de ficar em casa. E o estudante universitário, né, também está voltando também ao normal. E o estudante de ensino médio, nós estamos ensinando as empresas como contratar esse estagiário, porque a grande problemática, como que eu devo usar o estagiário na área comercial? Porque o comercial, ele tem que sempre lembrar que todo estudante que entra dentro da sua empresa, ele é um estagiário. A função primordial dele é estagiário. Você está participando na educação, na formação, no desenvolvimento dele dentro da empresa. Então, você pode contar com o Instituto Formar para estar fazendo essa integração. Eu terei um imenso prazer de visitar cada empresa para estar orientando, para estar informando e assim formarmos uma grande parceria. Muito obrigado. Final das falas, nós vamos passar para os vídeos institucional. E quero agradecer a presença de todos que participaram aqui, do João Falqueto, diretora Elaíse, do vereador Sérgio Peixoto, olha, ato falha, eu já te promovi, tá vendo? A presença da Camila também. E lembrando da presença da Camila, do Instituto Formar, e dizer também que nós temos aqui mais certificados, que nós disponibilizamos certificado para os alunos. Se mais alguns quiserem certificados, é só falar que a gente disponibiliza, tá ok? Por enquanto, obrigado a todos, e daqui a pouco tem um lanche lá, e sobretudo, a palestra com o nosso amigo Carlos Davi. Antes, porém, os vídeos institucionais. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou o Kevin da Escola Íntegra. Eu gosto muito dessa escola e hoje vou mostrar ela para vocês. Eu estudo aqui desde pequeno.
Oi, Jefran. Oi, tia Petra. Boa tarde, amor. Oi. Mostrei para vocês um pouco da secretaria. Agora eu vou mostrar um pouco do lado interno da escola. Esse daqui é o corredor da escola, onde a gente vai passar para ir até o pátio, onde a gente faz o recreio. Então chegamos aqui, é onde aqui é o nosso pátio e é onde a gente faz o nosso querido recreio. Aqui é o nosso prédio escolar, onde faz todas as nossas aulas. Passando por aqui temos o nosso parquinho, onde a gente brinca na hora do recreio. Temos o nosso professor de educação física dando aula de xadrez. Aqui está o pé de jaca, onde a gente brinca muito em volta dele. Passando mais para frente tem umas crianças brincando na quadra, que acabou de ser reformada. Aqui é o corredor onde a gente leva o caminho da quadra e a piscina. Aqui é a nossa piscina, não tem nada melhor do que uma boa natação refrescante nesse calorzão. Mais pra frente, o playground. Nessa frente aqui tem os nossos campos grandes. Venha conhecer nossa escola. Tchau! A CDL é uma organização privada que tem o objetivo de oferecer soluções e orientação a todos os empreendedores da Serra. O nosso associado conta com uma plataforma de serviços que compreende todo o ciclo de negócios de uma empresa. Oferecemos também o certificado digital, plano de saúde e odontológico, assessoria jurídica e contábil, treinamentos e palestras, seguros diversos, cadastro positivo e o maior banco de dados do SPC Brasil na América Latina. Atendemos empresas de todos os portes e participamos de vários conselhos na Serra, como meio ambiente, defesa do consumidor, turismo, trabalho e desenvolvimento urbano. Quer saber como podemos melhorar a sua empresa? Entre em contato pelo telefone ou venha fazer uma visita. Procurando uma loja completa, com qualidade e preço baixo para construir ou reformar? Coluna Material de Construção. Tudo da base ao acabamento. Linha completa de tintas, pisos e revestimentos, material hidráulico, portas e fechaduras, ferramentas, jardinagem, material elétrico, lâmpadas e luminárias, utilidades do lar e muito mais. Venha conferir. Entregamos para toda a região de Serra Sede. Parcelamos em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Visite o nosso site e siga as nossas mídias sociais. Coluna Material de Construção. 30 anos de tradição em Serra Sede.
Aqui eu coloquei aqui um pouco a questão da contratação da pessoa errada, e dentro aqui da nossa palestra de ética, o que eu vou falar para vocês aqui vai englobar muito o que eu vou pegar aqui no meio, tá? O senhor Edson aqui, ele brincou com relação às 3 horas, mas será bem rápido, 40, 45 minutos no máximo, tá? E por que eu trago isso aqui? Segundo o LinkedIn, quase 20 bilhões são gastos com contratações erradas em todo o mundo. Para os empreendedores, o famoso turnover. Para quem não é empreendedor, para os estudantes, é a rotatividade. É o contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite dentro da empresa. Então, isso aqui gera isso aqui no mundo. No Brasil, isso aqui chega a 35% desses valores. E isso, para o empresário, para o empreendedor, é um custo muito alto. Custo mesmo, tá? Não é investimento, é um custo muito alto. E eu sempre pergunto para os meus clientes, né? Eu coloquei vendedores aqui. Muito obrigado, gente. Eu coloquei vendedores aqui porque não deixamos de ser vendedores. O profissional liberal, ele é um vendedor. Quem vende serviço ou produto está vendendo alguma coisa. E partindo do princípio que toda venda é resolução de um problema, qual é o problema que sua empresa, que sua escola, que sua faculdade ela resolve? Quando eu falo em empreender, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte: antes de você ver o dinheiro que você tem, antes de pensar na estrutura, pense na estratégia, mas responda primeiro: o que é o problema que eu quero resolver? O que de fato eu vou vender? E quando eu pergunto isso, os empresários, meus clientes da mentoria, eles ficam mudos e eu dou exemplo. A Red Bull, ela não vende energético, ela vende aventura. A Coca-Cola, ela vende felicidade. Rolex, o relógio mais caro do mundo, ele vende exclusividade. A Amazon, que em 48 horas os produtos estão em casa, ele vende comodidade. Então, sua empresa, o que ela vende? Se você for empreendedor, qual o problema que eu quero resolver? O que eu vendo? E essa é a primeira pergunta que todo empreendedor, todo empresário ele tem que saber. Existe uma metodologia que você utiliza para contratar os seus vendedores, leiam funcionários. Existe um roteiro de integração. Quando eu falo a questão de contratação, toda contratação, ela antes disso, a pessoa manda o currículo, o funcionário manda o currículo, né? E é passado por uma bateria de entrevistas, enfim. O recrutamento e seleção, ele é feito para eliminar e não para contratar. Então, fora as funções, as características que você precisa desse cliente, quando eu faço essa bateria de entrevistas, eu coloco para sábado e domingo. Porque quem quiser ir para a praia, quem quiser ir para Jacaraípe, quem quiser ir para Vila Velha, para a Praia da Costa, já vou eliminar um monte já. Vai vir para mim só os interessados. Então, já perco já um monte de problema já e de tempo já para poder ter que contratar essa pessoa no final. E a questão da integração, se a empresa tem missão, tem valores. Tá? Esse contratado ele tem que ter valor alinhado com o dono do estabelecimento, ou então com o CEO, ou então com o diretor, ou então com o professor, com o diretor da faculdade, assim sendo. Vamos adiantar. Por que os líderes fracassam? 13% por incompetência técnica, 87% por incompetência emocional. Esse cara aqui, ele é um comandante da guarda da Roma Antiga. E na Roma Antiga, antigamente, nessa época, quando os comandantes eles vinham vitoriosos da guerra, eles eram ovacionados. Eram 3 dias de festa, com muito louvor, com festas mesmo, assim, com mulheres, com bebida e rave, micareta. E do lado desse comandante tinha um escravo. E esse escravo ele só servia para falar o seguinte: comandante, amigo, cara, isso aí passa. Isso passa, esses dias aí todo aí é muito legal ser ovacionado, ser lembrado, sucesso, sabe, ser reconhecido, bebidas, etc. Mas isso passa. O seu foco tem que ser outro. Terminando minha apresentação, sou empresário, administrador de empresa, analista de perfil comportamental, mentor, consultor. Gostei dos jovens aqui, dos professores aqui, porque eu sou orientador vocacional.
Então eu tenho muita... A gente tem muita conversa mais para frente aí. Tá? Palestrante, treinador e tenho 3 filhas. A Catarina, a Clara e a Sofia. Minha missão é honrar o esforço do empresário, mostrando que é possível trabalhar menos, ganhar mais e ter mais tempo para a família. E o que é ética? Quando se fala em ética, é fazer o certo. Tá, o que é certo? E existe o certo e errado? O que pode ser certo para mim? Pode não ser para você. O que pode ser errado para você pode não ser para mim. Mas eu coloquei aqui, só enquanto eu falei aqui, é o conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou indivíduo. Quais são meus valores? Quais são os valores que regem minha casa? Quais são os valores que regem minha empresa? Quais são os valores da minha casa que meus filhos têm que estar alinhados com eles? Quais são os valores da minha empresa que meus funcionários têm que estar alinhados com ele? Se eu tenho lá como valor, lá, um exemplo, pontualidade. Me desculpe as mulheres. Mas, estou brincando. Mas o funcionário, eu posso ter um funcionário que é para ele chegar 8 horas, ele chega 8h30 todo dia? Se meu valor é honestidade, eu posso ter alguém que fez algo comprovadamente errado? Um cara que foi um funcionário que foi demitido por justa causa por roubo, vamos dizer. Posso dar uma segunda chance para ele? Sem problema nenhum. Tá? Mas ele está alinhado com o meu valor de honestidade? E por aí vai, tá? São vários. Isso é uma particularidade de cada um de vocês, mas eu trago aqui a importância de se ter. O que eu tenho, como é que eu vou educar meus alunos, como é que eu vou educar meus filhos, como é que eu vou educar os meus funcionários. Lembrando que nós pais, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para a escola. A escola nunca vai ser segunda casa dos nossos filhos. Por mais que se fale isso aqui é uma metodologia, não é metodologia de faculdade nenhuma, de Harvard, de PUC, de USP. Isso é uma coisa que fez muito sentido para mim, faz sentido para mim, e que eu levo para dentro da minha casa, apesar das minhas filhas não morarem comigo, e que eu levo para a minha vida. Tá? E a proposta que eu tenho para vocês aqui, ela é muito mais pessoal do que profissional. Tá? Foi algo que fez, como eu falei para vocês, algo que ao longo desses 17 anos como empresário, ao longo desses 4 anos estudando profundamente sobre gestão, principalmente gestão de pessoas, gestão comercial, tá? E que me ajudou bastante. E eu trago primeiro aqui a questão da autorresponsabilidade. Bem rápido aqui alguns conceitos que eu vou trazer para vocês. Autorresponsabilidade nada mais é do que a certeza de que você é responsável pela vida que você tem levado. E só você vai poder sair dessa. Tá? Então, eu não preciso reclamar. Que crise é essa? Que crise é essa que fechou tantas empresas, mas o número das que abriram foi muito maior do que as fecharam e tantas outras que não fecharam. Tantos funcionários que não foram demitidos. E a crise está onde? Do filho que reclama do pai que reclama do filho, ou então da escola, propriamente dito, e vai aí sem generalizar nada. Então é simples, a autorresponsabilidade é a certeza que eu tenho que a responsabilidade da vida que eu levo, só eu posso mudar. Tá? Então, a culpa não é do meu pai, a culpa não é da minha mãe, a culpa não é da escola, a culpa não é do amigo que me chama para poder fazer o errado, ou então, muito menos, do governo, que independente, a questão aqui não é bandeira, não é política, é o culpado. E o autoconhecimento. A partir do momento que eu conheço minhas fortalezas, meus pontos positivos, minhas fraquezas, pontos negativos, oportunidades que eu tenho a melhorar, e as ameaças à minha vida pessoal, profissional, fica muito mais difícil de alguém ficar dizendo que eu tenho que fazer da minha vida pessoal e profissional. Vai ter muito menos gente falando para vocês que a crítica é construtiva. E garotos, tem adultos aqui, mas eu vou falar para vocês. Com muito respeito, mas com muito amor.
E os adultos também. Tem muita gente que faz isso ainda. Nunca aceitem crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Eu não estou falando dos pais, tá? Vocês têm que honrar pai e mãe pro resto da vida de vocês. E isso não é obrigação, não. Isso é coisa de Deus, é muito mais do que isso. Tá? Mas nunca aceitem... No começo, antes da pandemia, eu me separei. E minhas filhas foram embora para o interior do estado do Rio de Janeiro, de onde elas são, eu continuei aqui. E foi uma coisa que fez muito sentido. Foi com relação à questão do autoconhecimento, que a partir do momento em que eu me conhecia, eu pude manter, logo depois pandemia, logo depois uma série de coisas, e eu pude me manter dentro do meu trabalho, por mais tive que aprender a trabalhar online, que eu não gostava, meu negócio tinha que pegar, tinha que abraçar, tinha que apertar a mão, tinha que olhar a pessoa, e para isso foi muito inovador. E dentro do sucesso e do fracasso, que a gente fala muito, né? Então ali no comandante, quando eu falei, por que eu trouxe aquele comandante lá? Porque quando você está no sucesso, quando você faz algo onde é engrandecedor, bate meta, tira uma nota boa, enfim, tem um resultado positivo daquilo, é muito legal as pessoas virem para você e falar assim, porra, legal, parabéns. Eu vou orar por você, vou fazer uma prece por você, continue assim. Mas e no fracasso? Por que tem muita mais gente... Como eu falei aqui agora há pouco, aqui, que eu me separei, veio um amigo meu que tem 50 anos, disse que nunca vai casar e não gosta de criança, querer me dar conselho. Eu falei, amigo, na época a gente era irmão. Não, ele se zangou. Se zangou porque eu falei isso para ele. Eu falei, amigo, você não quer casar, você tem 50 anos, não gosta de criança. Você quer me dar conselho de quê? Você me desculpa, mas não tem o que falar, não tem nada. Ele foi reclamar porque eu não fui pedir conselho para ele. Entendeu? Então, o fracasso, tem muita gente querendo ficar, e nós temos medo do fracasso. Nós temos medo de ter que fazer alguma coisa, com medo do que o vizinho vai estar falando, com o que o parente vai estar falando, com o que o primo vai estar falando. Eu tenho medo de empreender, porque as pessoas vão dizer que por que você não faz concurso, por que você não vai estudar, por que você não vai ter um emprego fixo, por que você não vai ganhar seu salário. Para quê? É como eu falo muito sobre o dia do vendedor, que foi agora esses dias, dia 1º de outubro, e hoje o dia do empreendedorismo. Todos nós somos vendedores, nós vendemos alguma coisa. E as pessoas falam assim, está difícil de vender, o mercado está ruim, ninguém está comprando. Pior do que isso, é ficar 40 anos sendo empregado de uma empresa para poder depois ficar recebendo 40% do que você trabalhou a vida toda e continuando reclamando da vida. Coloque a mão nas minhas palavras. Isso aqui não é para ninguém, isso aqui é dentro do que eu falo, dentro do que eu estudo, eu converso com todo mundo sobre isso. Tá? Então vamos ver aqui, fracasso. Se fracassou, foi mal sucedido. Thomas Edison, acho que os garotos lá atrás já podem ter escutado, já falaram nele, mas Thomas Edison foi o criador da lâmpada, né? Da lâmpada. Thomas Edison, para ele criar a lâmpada, ele testou 100 vezes até dar certo. Ele fracassou? 100 vezes até ser reconhecido como o grande cara da lâmpada. E fora outros 2.000 invenções que ele fez. Thomas Edison, quando tinha 7 anos, ele chegou em casa no colégio com a mãe dele. A mãe... Só morava ele e a mãe. E, mãe, a diretora da escola me entregou esse papelzinho aqui. A mãe foi ler. Aí falou assim, mãe, do que se trata? Ela, muito emocionada, foi ler para ele o papel. A senhora conhece, professora, essa historinha? Não? E muito emocionada, a mãe começou a ler a revista, a história, a carta. Eu não lembro agora, me perdoe, não lembro o nome da mãe dele, mas falava o nome dele. Nós estamos mandando o Thomas para casa porque ele é muito inteligente. O ensinamento dele, o QI dele é superior a outros alunos e não temos condições de ter que ensiná-lo.
Por isso estamos mandando ele para casa. E isso a mãe dele começou a ensinar ele em casa. E ela foi a professora dele. Então Thomas Edison se transformou num grande inventor e conhecido no mundo todo. E já reconhecido no mundo todo, após a mãe dele falecer, ele encontrou essa carta atrás de um quadro. E ele, ao ler a carta dizia o seguinte: Dona mãe de Thomas Edison, o seu filho é retardado mental. Nós não temos condições nenhuma de ter que ensinar o seu filho. Ele nos dá problema e, por isso, se vire com ele. Mais ou menos isso. Estamos viciados em ter poderes, mas não queremos ter responsabilidades. Eu quero ter. Eu quero fazer. Mas ninguém quer ser. Ninguém quer ser. Eu recebo mensagens toda vez de pessoas até que assistiram palestras, mentorados, que, cara, assim, eu te amo de uma forma de gratidão. Eu falei, cara, você nem me conhece. Você sabe o que é que eu faço, você sabe o que eu tenho, mas você não sabe quem eu sou. E essa pessoa que me fala isso, às vezes não ama nem a mãe que mora com ela. Então, se você pegar a pirâmide do indivíduo, vocês pegam uma pirâmide aqui assim, na base, lá de cima, o que menos importa é o que eu tenho. O que eu faço no meio, e o primeiro da base da pirâmide ela é maior, não é por acaso. É o que eu sou. E quem de fato eu sou dentro da sociedade? Quem eu quero ser dentro da sociedade? Tem pessoas que dizem que amam a humanidade, chora pela fome na África, mas é incapaz de dar uma comida para quem bate na porta. Tem gente que ama uma porção de gente, tatua. Eu tenho várias, eu gosto, mas não tenho um nome de jogador, não tenho um nome de ator, de atriz, enfim. Eu vou tatuar por quê? Pelos que eles fazem? Eu não sei quem são. Eu não sei quem são. Eu falo muito para os empresários aqui. Eu pego lá o Eike Batista, que todos conhecem aqui. Vou botar todo mundo, eu falando aqui, todo mundo sabe quem é Eike Batista. Mas se eu colocar aqui uma foto aqui do Paulo Jorge Lema, aqui, de um dos donos da Bembev, muita gente não vai reconhecer. E o Eike foi o cara que aparece na televisão, porque fez isso, fez pirâmide, ganhou muito dinheiro com a China. Mas ninguém sabe quem é a pessoa. Então, quem de fato eu sou? E sucesso, além do autoconhecimento, quando eu falo que a partir do momento que a gente conhece, que eu falei para vocês aqui, eu gosto muito desse conceito aqui, que é de um dos meus mentores, e ele fala que é alcançar altos padrões pessoais de forma consistente. Esses altos padrões fica para vocês, tá? Que pode ser alto para você, pode ser um pouco mais para mim ou menos, tá? Depende muito daquilo que você quer alcançar, como meta, como objetivo. Mas o que que eu quero alcançar de forma consistente? É que muitas das pessoas, elas pensam sempre em alguma coisa lá no final, o resultado. O que que eu vou ganhar com isso? O que que eu vou comprar com isso? Mas não pensa no dia a dia, que tudo se constrói todos os dias. Tudo se constrói todos os dias. Você só vai conseguir, se seu sonho for comprar uma casa, você vai ter que construir todos os dias essa casa. Não necessariamente pegar o tijolo, a massa, colocar lá. Mas vai ser com suas atitudes, com seus altos padrões pessoais de forma consistente. E guardem muito, jovens, esse nome, porque ele vai fazer parte da sua vida, chamando consistência. Consistência. Marco Aurélio, há 2000 anos,
ele disse que a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Lembra quando eu falei do escravo que andava lá junto com o comandante? O escravo, ele agia como uma antessala na cabeça do comandante. E quando eu aprendi que eu tenho que fazer uma antessala para eu poder ter que julgar ou filtrar os meus pensamentos, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tá? Mas, Carlos, o que isso tem a ver com ética? Tem tudo. Porque a partir do momento em que eu sei como é que eu vou agir de forma correta, mas principalmente da forma naquilo, vou falar daqui a pouquinho, naquilo que eu tenho controle. Tá? Vamos lá. E muitos se perguntam, para que eu vivo? Ah, eu vivo para ser feliz. Eu vejo muita gente, quando chega na sexta-feira, coloca assim, sextou. Ninguém fala segundou. Mas sextou é fácil. Eu vou ser feliz. Tá? Aí bebe na sexta, bebe no sábado, aí passa mal no domingo para ficar de ressaca na segunda-feira. É para isso que vive. E a felicidade é para ser feliz. Mas que felicidade é essa? É para isso? E a partir do momento que eu comecei a perceber que a minha felicidade é que eu possa fazer alguma coisa de bom para o outro, eu comecei a rever alguns conceitos na minha vida, atitudes e escolhas. Lembrando que nossa vida são feitas de escolha. Eu escolhi não estar mais próximo, quer dizer, eu escolhi eu tinha muito amigo de copo. Quando eu tomei uma decisão na minha vida, uma escolha, essas pessoas elas se afastaram de mim. Quando eu escolhi ter que estar estudando e ter que estar me aperfeiçoando como profissional, como gestor comercial, especialista em gestão de vendas, gestão de pessoas, desculpa, e algumas pessoas acharam que não. Muitas pessoas falavam assim, cara, para que você vai estudar? Então, existe muita gente olhando para a grama do vizinho, e a grama do vizinho ela pode ser artificial. E o seu jardim ele pode estar ali florido, ali, bonito pra caramba, precisando pelo menos de uma poda só. De você cortar alguns galhos, algumas flores podres, folhas, para que você possa fazer diferente na sua vida. E lembrando, quando se fala muito de propósito, é uma coisa que ninguém descobre. Ah, eu vou descobrir. Como é que eu descubro meu propósito? Esquece, ele vai aparecer na hora que tiver que aparecer. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, ele fala que o importante não é só descobrir nosso propósito. Quando eu falo descobrir, é nesse sentido. A gente vai cair no nosso colo, igual no meu caso, o meu propósito, e poder ajudar com que outras pessoas tenham o propósito delas. E a pessoa bem-sucedida é ter um alto padrão de resultados naquilo que você controla. Foi o que eu falei agora há pouco. É priorizar o que eu controlo. Eu não controlo se vocês vão gostar ou vão não gostar da minha palestra. Mas eu controlo me preparar bem para poder passar o conteúdo aqui para que faça sentido. Eu não controlo o trânsito. Vocês moram aqui na Serra, aqui tem um trânsito, dependendo do horário aqui, eu pego um trânsito pesado. Eu moro em Vila Velha, então dependendo da hora ali, aquela ponte ali também é um troço. Eu controlo o trânsito, mas eu controlo a minha atitude diante dele. Tem gente que começa a buzinar achando que o carro da frente vai voar. Tem gente que xinga. Tem gente que perde a paciência, começa a brigar com os outros sem motivo nenhum. Se vocês pensarem no que vocês controlam, no que está no controle de vocês, ele é muito menor do que aquilo que vocês não controlam. É o pessoal discutindo quanto é que vai ser o jogo, quem é que vai sair no Big Brother, quem é que vai morrer na novela. Está no controle?
Ontem todo mundo desesperado, porque o WhatsApp, Instagram e Facebook estavam fora do ar. Está no controle? Está no controle de vocês? Estava no nosso controle? Não, e aí? Isso é porque foram 6 horas. Se fosse 12, 24, ia ter um monte de gente surtando. Porque queria mexer no WhatsApp. Principalmente no WhatsApp, não sabendo que tem um Telegram, que faz a mesma coisa. Não sabendo que quem trabalha com vendas no Instagram pode fazer o e-commerce em plataformas gratuitas, como a Magalu. A Amazon, que disponibiliza isso para poder ajudar o empreendedor que criou sua marca ou tinha sua marca já antes da pandemia. Só que a zona de conforto, que de conforto não tem droga nenhuma, prende. E a gente fica ali paralisado. Sem querer inovar. Ah, para que eu vou criar uma conta no Telegram? Não quer falar. Eu sou do tempo que marcava encontro com a namorada pelo telefone discado. Se encontrava no lugar marcado, ninguém se perdia, não precisava de GPS, não precisava de localização. E o ônibus deixava na porta, era maravilha. Eu sou do Maranhão, eu nasci em Brasília, mas morei 23 anos em São Luís do Maranhão. Era maravilha. Aí hoje estamos todos nós reféns de WhatsApp. O SMS estava funcionando. Ligar, eu mesmo. Se eu pegar aqui de alguém conhecido aqui, eu só sei o telefone, depois tu edita, tu tira isso. Eu só sei o telefone da minha ex-esposa. Corta. Mas foram 17 anos de casado. Mas o resto eu não sei mais de nada, lugar nenhum, eu não sei. E a minha filha de 13 anos, eu sei o telefone dela porque era meu. Mas não sei. Se vocês pensarem, se eu pedir para alguém aqui falar aqui, me fala aqui 5 números que você sabe de cor. Não vai sair não. Vai ter uns 2, 3 aqui que vai falar aqui. Mas nós estamos reféns. É a zona de conforto que não deixa. Só que aí é muito mais do que a zona de conforto. É muito mais do que a ética que a gente está falando. Isso deixa de ser ética? Não. Não é ético. Trabalha 20 anos com médico. Ética médica. E nós vamos falar um pouco agora sobre isso aqui. Até porque o que eu vou falar agora, a ética faz parte dela. Então o inimigo, eu posso falar assim, o inimigo está do meu lado. O inimigo mora do meu lado. O inimigo, ele mora dentro de cada um de nós. Que chama-se ego. O ego. E é o ego que fala assim, para que tu vai fazer alguma coisa nova? Para que tu precisa de mentoria? Para que você vai estudar? Para que você precisa fazer algo diferente na sua vida, cara? Você já sabe tudo. É o ego. Para que você precisa criar o Telegram, ter um WhatsApp? Espera aí. É o ego. Para que você vai ter o e-commerce? Tem o Instagram, daqui a pouco volta, é o ego. Por que você tem que pedir desculpa para quem você ofendeu? O ego. E a ideia aqui, como eu falei para vocês, é mais pessoal do que profissional, e de criar essa antessala aqui, para que a gente julgue nossos pensamentos, e para a gente poder não só filtrar, mas priorizar o que eu controlo e principalmente aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo. O seu ego é o que faz você mentir, é o que faz você trair, é o que faz você comer. Não necessariamente deixar de comer aqui fora depois, o que a Paola Cake trouxe, tá? Mas é comer o que te faz mal. É o que te faz comer descontroladamente, é o que faz você não ser uma boa mãe ou não ser um bom pai. É o ego que faz isso. Agora, como é que eu posso chegar para alguém e falar assim, uma coisa que eu sou muito, que eu fico assim com as pessoas que são formadas em inteligência emocional, que viram os bobo alegre. Tudo é lindo na vida. Teve uma época aí, eu sou formado em coach,
E teve uma época aí que estava na moda, todo mundo parecia farmácia, né? O coach, né? Em cada esquina tinha um. Né? Só faltava jogar búzios. Né? Lemão, um monte de coisa assim, né? Mas por que essas pessoas realmente aconteceu isso? Mas por quê? Porque tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Sabe? E se falasse assim, ô Edson, mas aquilo ali, cara, que vai acontecer lá, você acha que vai dar certo? Não, profetiza isso na minha vida não, pelo amor de Deus. Eu fui esse bobo alegre. Era do mesmo jeito. E quando eu comecei a ver que a situação era muito mais diferente do que aquilo que estava me passando, foi quando eu comecei a ver com relação a que o ego, falei, cara, peraí, eu preciso controlar. E eu tenho um ego, meu ego ele é muito alto. Quando se fala em comer descontroladamente, você acha que eu não gosto de comer um hambúrguer? Tomar minha Coca-Cola, que eu adoro? Mas como é que eu posso chegar, depois que eu falo para vocês aqui que tem a questão do bobo alegre, eu posso chegar para uma pessoa e falar a realidade para ela e falar assim, amigo, você é obeso grau 3 porque você fracassou com sua saúde. Você é pobre aos 50 anos porque você fracassou. Eu sou separado, você fracassou conjugalmente, fracassei. E por que eu tenho que achar diferente? O que me deixa pensar diferente, que a vida ela é maravilhosa, que ela é linda, se eu não fizer alguma coisa diferente para ter que mudar minha vida? Existe uma escada do fracasso. E ela começa na zona de conforto, que eu já mencionei aqui várias vezes aqui. É a zona de conforto que faz eu acreditar que existe uma linha de chegada. Mas não, eu cheguei em algum lugar, eu preciso dar continuidade, eu vou ter uma outra corrida. Não é no final daquela maratona, daquele 42 quilômetros, que vai terminar a minha jornada. Até porque, como eu falei para vocês, o que importa, apesar de que importa é seu resultado, mas o que vai me levar nesse resultado é o que eu faço de forma constante todos os dias. O atalho, que é fazer com que você tenha ou conquiste algo de forma... não é de forma errada, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com médicos há 20 anos e eu venho de uma família de políticos no Maranhão. E meu avô, ele sempre pautou pela honestidade. E eu, na minha empresa, uma das maiores brigas que eu e minha ex-sócia e ex-esposa tínhamos é porque ela achava que tínhamos que fazer igual o mercado, dar dinheiro para o médico. E eu falei, se for para ser assim, eu estou fora e você continua aí. Acabou que ela decidiu acatar e não foi feito. E com isso, eu deito minha cabeça no travesseiro, durmo tranquilo e não vou aparecer no Fantástico para minhas filhas verem. Então, isso é um atalho. Quando eu falo você, gente, desculpa, é só uma maneira de falar, tá? Não estou falando direcionado para ninguém aqui. Mas da pessoa, de você não ter que conquistar nada ou ganhar nada de forma ilegal. A arrogância. Nariz em pé. Eu sou melhor. Eu não preciso estudar. Eu não preciso ir para palestra, eu não preciso fazer curso, eu não preciso fazer treinamento, eu não preciso fazer curso técnico. Porque eu vou ter sorte. Ou eu já tenho sorte, não sei. A sorte eu sei quem tem, quem trabalha pra caraca. E esquece as 8 horas diárias, tá? Tem que trabalhar muito mais do que isso. Não é isso, amigo? Trabalha 8 horas por dia? Arrogância. É o que eu mais gosto deles. O segundo que eu mais gosto, vaidade. No filme O Advogado do Diabo, não lembro agora que ano que foi, mas é um filme antigo com Keanu Reeves. E no final, na cena final, o diabo fala isso, vaidade. Meu melhor pecado, o pecado que ele mais gosta, alguma coisa assim. São as pessoas que vivem a vida de Facebook.
Tô lascado, tô na merda. Mas tô lá lindo e maravilhoso lá no Facebook, lá para todo mundo achar que eu tô fantástico. É aquele que coloca glacial na garrafa de Heineken. Não tem muito disso? É da pessoa que ela não aceita conselhos. Mas não é aceitar conselhos de quem nunca construiu nada. Não, aceitar conselhos daqueles que já construíram. Eu adorava. Hoje eu tenho um avô vivo ainda, que mora em Brasília, é advogado, juiz de direito aposentado. Eu adoro ir para Brasília, a gente fica conversando, e ele é da noite, assim. Ele fica até tarde trabalhando ainda, tem 90 e poucos anos, ainda trabalha, advoga. E eu vou para lá, para Brasília, lá, e a gente fica assim, praticamente a noite toda, e ele me contando, na época que ele chegou em Brasília, na época da construção. Aí eu fico ali, ó, escutando, e são conselhos, e fala, e vem muita coisa boa ali. Eu, aos 45 anos, ainda escuto. Agradeço a Deus a oportunidade de poder estar escutando, de tê-lo ainda para poder falar, mas eu sempre trago esses ensinamentos, tá? Esse aprendizado de quem viveu num outro período e quem hoje eu tenho muito para poder fazer, pelas minhas filhas, para os netos que vão vir, enfim. E quando eu comecei a pensar ali, que eu perguntei assim, por que eu vivo? Será que é para ser feliz apenas? Eu tenho que pensar só em mim? Qual é a felicidade? O que é felicidade? Né? Muitas pessoas, elas querem ter casa, querem ter um bom carro. Já tive muito tudo isso. Não são minhas prioridades. Mas o que eu tenho para oferecer para a sociedade? O que eu tenho para oferecer para a sociedade? O que a empresa tem para oferecer para a sociedade? O que as escolas, as faculdades têm para oferecer para a faculdade? Quando se fala assim, tem uma semana extraordinária, tem um dia extraordinário, por que não dar todos os passos, a constância, todo dia eu vou dar um passo extraordinário para que lá na frente eu tenha uma vida extraordinária. O cara que passou o cara mais extraordinário que passou pela terra, fez as coisas mais extraordinárias que tinha para fazer e não viveu uma vida extraordinária. Não tem nada a ver com religião. Mas como é que eu posso querer algo onde, por quem eu rezo, por quem eu oro, por quem eu peço, por quem eu agradeço todos os dias, que eu queira ser melhor do que ele, ser extraordinário? Como é que eu posso chegar e falar assim como algumas pessoas falam no meu Instagram, falam assim, tem um MBA, mas não tem oportunidade. Como é que você não tem oportunidade, cara pálida? Você acordou, amigo, você está respirando. Vai fazer algo diferente. Tudo acontece, jovens. Primeiro, tudo, gestão. Eu sou especialista em gestão. Vou aproveitar um professor aqui, diretor da faculdade aqui, para poder falar isso. E a professora também aqui. Gestão não se ensina na escola. Gestão não se ensina na faculdade. Eu sou formado em administração e minha maior frustração com o curso foi não ter aprendido a fazer gestão lá. Não se frustrem. As primeiras coisas acontecem, tudo acontece primeiro na empresa. Vai trabalhar, cai para o mercado, independente do que você tenha. Tudo acontece primeiro na empresa, depois vira livro, depois para virar case de sucesso, para depois chegar nas escolas e na faculdade. Jorge, você aprendeu gestão aonde? Você aprendeu gestão aonde? Dentro da empresa. Eu aprendi gestão e demorei dentro da empresa. E eu achava ainda que eu era o cara de gestão. Olha o meu ego falando alto. Olha a minha arrogância. Chegou ao ponto que a empresa, eu era procurado por várias empresas distribuidoras de material cirúrgico do Brasil para poder distribuir o material deles aqui no Rio de Janeiro. E meu ego? E arrogância? Para quê?
Olha só, faturando 7, 8 milhões por ano. Até no dia que eu me vi obrigado a ter que pedir ajuda e ter que mudar. Ia ter que mudar. Tive medo de fracassar? Não tenho até hoje aos 45 anos de idade. Todo dia eu começo uma coisa nova. E eu tento. Não deu certo, eu tento. Eu não dou certo, eu tento. Pós-graduação, Carlos, MBA. Conheço a FGV, que é uma das maiores conhecidas, e a PUC do Rio Grande do Sul, que tem Cristina Arcanji, Geraldo Rufino, Lázaro do Carmo, Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, como os professores. E eu bato muito nisso, não estamos terminando já, tá, gente? Mais 5 minutinhos. E eu bato muito nisso quando eu vou para as faculdades, onde eu falo que como é que eu vou aprender gestão? Na faculdade de medicina não se ensina gestão. De odontologia não ensina gestão. Arquitetura não ensina gestão. E na administração eu tenho professores que são donos de empresas, que não são CEOs, que não são diretores de empresa. Como é que eu vou aprender gestão? Não falando mal do curso de administração, apesar de ser frustrado com isso. Não estou falando mal de faculdade nenhuma. Isso é uma coisa minha, do Carlos Davi, uma opinião minha. Então está gravado, depois vai para a internet, quem quiser pode rever isso aqui. Eu não tenho medo de falar as coisas que eu penso, não. Não estou ofendendo ninguém. Mas se vocês forem buscar, é diferente. Se vocês conhecerem algum médico que estudou gestão, e se eu falar para vocês, ano passado, Paulo Costa esteve aqui fazendo a palestra para vocês aqui. Um grande amigo, coach financeiro. Pergunta para ele quantos clientes médicos ele tem que estão falidos. Médicos. Porque não sabe fazer gestão. Assim como tem vários empresários que não sabem fazer gestão. As empresas que quebraram não foi a pandemia. Foi falta de gestão. Foi falta de gestão. Passei demais. Qual o peso que eu quero levar nas minhas costas? As pessoas mais extraordinárias que tiveram na Terra, não é dinheiro, foi o peso que elas levaram nas costas. Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King. Nenhum negro vai chegar e vai fazer o que esse cara fez. Olha o peso, foi o maior negro que levou o maior peso nas costas. Irmã Dulce, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, fizeram tudo pelos pobres. Morreram pobres. Qual é o peso que você quer levar nas suas costas? Qual é o peso que você quer levar para a sociedade, para a humanidade? Não estou falando de dinheiro. Estou falando do peso que você quer levar nas suas costas. Mas tempo e dinheiro para si, para quem você ama, não é um sonho, é uma escolha. A vida é agora. Se você não tomou essa escolha mais cedo, já passou. Você pode fazer diferente mais tarde ou então amanhã e sempre. Lembrando, tudo tem que mudar na sua vida, na vida da pessoa que você ama, que está do seu lado e dentro da sua empresa para os empreendedores. Fica aqui minha gratidão. Meu muito obrigado. Boa noite a todos. Papai do Céu abençoe vocês e os acompanhe sempre. Pessoal, a palestra dele foi sensacional, hein? Parabéns, hein? Pessoal, agora nós vamos terminar. Tem a sessão de fotos e depois tem a degustar ali. Agora que o som veio. Só um minuto aqui. Acho que pelo adiantado do tempo, alguém de vocês quer fazer alguma pergunta para ele? A gente abriu esse espaço aí para uns 5 a 10 minutinhos. Acho que não. Quem não quiser ficar com vergonha, eu vou estabelecer aqui embaixo no Instagram, tá? Pode
Estou falando alto já. Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser acompanhar todos os dias, caixinha de pergunta, tem bastante conteúdo lá para jovens, para os empreendedores, principalmente sobre gestão de pessoas, e gestão de liderança, cultura e resultado, gestão comercial. Então, bastante interessante, vai ser bom ter vocês lá. Pessoal, agora a gente vai... uma pequena homenagem que a gente dá para o palestrante e é uma homenagem singela da Associação Comercial. Opa. Obrigado. Agora, no final, as pessoas que receberam certificados, se quiserem tirar foto, pode tirar foto aqui. Se quiserem tirar foto com o palestrante, né? Fique à vontade. E a gente, com isso aí, a gente encerra o nosso evento de hoje. A todos vocês, a todos que participaram da mesa, a todos que falaram, principalmente o Carlos Davi, viu, Davi? Sensacional, obrigado. Estamos aqui, precisar de nós, se puder ajudar, nós estamos aqui, tá bom? Um abraço para todos e tem um lanche aqui, tem a sessão de fotos, obrigado por tudo.